Olá, meus amigos, meus irmãos, sou o pastor Clóvis Pontes, sou eu agora que vou dar os estudos às quintas-feiras à tarde, são 5 quintas-feiras. Nós vamos usar nesse mês o tema da Casa de Deus, Crescendo em Amor por Jesus, e aproveitando também a Páscoa, nós vamos falar sobre a obra do sacrifício, a obra de Cristo, a cruz do Calvário, a expiação. Vamos ver a pessoa de Cristo. Como nós queremos crescer em amor por Jesus, então nada melhor do que você conhecer um pouco melhor a história de Jesus, conhecer um pouco melhor o que ele realmente fez por cada um de nós, o que ele veio oferecer para nós, o caminho que ele veio abrir para nós. Então, através de estudos bíblicos, nós vamos entender um pouco mais isso. Eu acredito que para você entender isso, além do conhecimento, conhecer a história, você também precisa ter a ação do Espírito Santo. Então, eu quero convidar você a abrir o seu coração, para que a luz do Espírito Santo brilhe na sua vida, na sua alma, caso você seja um cristão, frequente alguma igreja ou não, mas peça a Ele que te dê luz e entendimento, tudo aquilo que você vai ouvir, para que Ele possa abrir os teus olhos e enxergar aquilo que realmente Ele tem para falar no teu coração. Então, abra o teu coração. Coisa importante isso, Alivia a alma, abre o teu coração para você aprender, para você entender tudo que nós vamos dizer nessas 5 semanas. Eu vou estar com você em 5 semanas, trabalhando esse tema tão importante, na verdade, o cerne do cristianismo, o centro da palavra de Deus. Você precisa entender que o Velho e o Novo Testamento, eles se unem na cruz do Calvário, O Velho Testamento apontando para a cruz do Calvário e o Novo Testamento também apontando para a cruz do Calvário. Então é muito importante você entender que o que nós vamos estudar hoje, lógico, começar hoje, e é lógico que não dá para falar tudo, É um assunto que a vida inteira se fala, se consegue falar e a gente não consegue esgotar esse assunto tão lindo, tão importante, do amor de Deus a favor de nós, daquilo que Jesus fez. Eu vou usar muitos textos de teologia sistemática, eu tenho alguns aqui, eu tenho de Langston, tenho do meu amigo Walter Brunelli, que tem 5 volumes, tenho esse aqui que eu gosto bastante também, a teologia sistemática de Wayne Grudem, é uma atual e exaustiva, é uma que eu consulto bastante. Manual prático de teologia de Eduardo Joyner, que também é muito bom. O Langston, que é um tradicional e antigo já, mas muito bom também. Então, assim, vou usar alguns termos e vou usar textos desses livros de teologia sistemática. Eu quero que você me acompanhe nesse estudo. E eu vou começar, então, falando sobre crescer em amor por Jesus, apontando e mostrando para você a obra que ele fez. Eu vou começar com expiação. Talvez você já tenha ouvido no púlpito da igreja expiação. E não é espiar, não é ficar espiando numa esquina ou alguém, não é nada disso. Mas expiação é um termo da teologia que é uma palavra da língua portuguesa que explica também. Só para você ter uma ideia, olha, eu peguei no dicionário da língua portuguesa, expiação, purificação das falhas, das faltas ou delitos e crimes realizados, reparação ou sofrimento pelo qual se repara a culpa, o castigo, modo usado para reparar o crime ou a falta, ou a penitência. Então, para concluir para você, então, expiação, quero que você pegue um papel, aliás, pega um papel, caderno, para você anotar, que tem muita coisa importante, porque você vai depois consultar também, vai continuar estudando esse tema tão importante. Então, anota essa frase aqui, o que é expiação, para concluir. Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Então, vou repetir, expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Então, expiação não é só o momento da crucificação, Há muitos que acham que é só no momento da crucificação, no momento quando o sangue foi derramado, quando Jesus morreu. Não, expiação é a obra completa, é na vida, na morte de Jesus,
tudo que ele fez para a nossa salvação. Então é a expiação. Lembrando que na língua portuguesa, expiação é reparação, ou sofrimento pelo qual se repara uma culpa. Então aquilo que nós não tínhamos condição de realizar, veio Jesus, não é? Se fez carne e ossos, desceu do céu, se fez carne e ossos, e passou por todo o processo da expiação, que é a vida e morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com você aqui, o primeiro ponto é a causa da expiação. Isso é muito importante a gente pensar, e tem algo aqui muito interessante para você anotar. Qual foi a causa última que levou Cristo a sair e a vir para este mundo e morrer pelos nossos pecados? Uma boa pergunta. Para encontrá-la, nós devemos pesquisar o assunto em alguma coisa, talvez, com certeza, no caráter de Deus. Então, se a gente pensar na causa, o motivo que levou Jesus a passar pela expiação, não é? Seja na vida e na morte dele, a favor de cada um de nós, com certeza isso está no caráter de Deus. Não é? E as Escrituras apontam de forma direta que é o amor e a justiça de Deus. Então veja bem, o amor e a justiça de Deus é que fez com que Jesus, por livre e espontânea vontade, passasse pela expiação, ou seja, ele se tornou homem, se tornou gente, viveu entre nós e morreu numa cruz, passou pelo martírio, morreu numa cruz e ressuscitou. Então isso é fruto, a causa disso é o amor e a justiça de Deus. O amor de Deus, como uma das causas da expiação, é descrito na passagem mais conhecida da Bíblia, de João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único gerado, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto mostra o amor de Deus e a intensidade dele, não é? De tal maneira que ele amou tanto que ele deu o seu Filho para a favor de cada um de nós. Agora, mas a justiça de Deus também exigia que ele encontrasse um meio pelo qual a pena pelos nossos pecados fosse paga. Ou seja, o homem pecou, o homem se voltou contra Deus. Eu vou falar no decorrer dos estudos sobre o pecado original, falar sobre o pecado que alcançou a humanidade, mas eu estou falando com você aqui sobre o que ele fez. Então, se o homem pecou e ele tinha que pagar o seu erro, pagar o seu pecado, ele tinha que ser sacrificado, então a justiça de Deus, como ele é um Deus justo, amoroso, mas justo, então exigia que ele encontrasse um meio pelo qual a pena pelos nossos pecados fosse paga, não é? Pois ele não podia aceitar-nos de forma alguma em comunhão consigo antes que essa penalidade fosse resolvida, fosse paga. Ela teria que ser paga, não é? Paulo explica que essa é a razão pela qual Deus enviou Cristo, para ser a propiciação. Propiciação é a intercessão, não é? Para ser a intercessão. Eu quero abrir com você em Romanos, capítulo 3, versículo 25, esse texto é fantástico, eu vou ler depois também. Ele diz assim: a quem Deus propôs, Romanos 3, 25, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Deus propôs no seu sangue, em Cristo Jesus, para que ele pudesse ser aquele que mediaria esse perdão a favor de cada um de nós. Então, ou seja, um sacrifício que sofre a ira de Deus, de modo que nos torne favorável, não é? Ou nos tornamos, entramos nessa fase oportuna da disposição de Deus a nosso favor. Ou seja, nós não podíamos resolver o problema, não é? Nós pecamos, não tínhamos como resolver o problema, mas tinha que ser pago isso. Como que Deus fez então? Ele envia Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, essa é a causa, de tal maneira. E a causa dele também é a justiça de Deus. O nosso pecado tinha que ser pago.
não é? De alguma forma, como nós não tínhamos condição de resolvê-lo, diz o texto bíblico que Deus olhou na face da terra e não viu um justo sequer. Não é? Romanos 3:23 diz exatamente assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, da manifestação de Deus. Ou seja, todos pecaram, todos nós pecamos. No pecado de Adão, todos nós pecamos. Você vai entender isso nesses dias. Todos nós pecamos. Então, como vivenciar o amor de Deus mais a justiça de Deus? Deus me amou, ok. Mas e a justiça de Deus? Eu não posso pagar. Então, a justiça de Deus não se concretiza na minha vida. Eu não consigo pagar. Então, veio Jesus. Escuta o que eu estou dizendo. Vem Jesus, ele envia Jesus, ele se faz homem, absolutamente homem, porque diz a Bíblia, como o pecado entrou por um homem, a justiça teria que ser por um homem também. Então não poderia ser Deus manifestado na sua plenitude de Deus, ele tinha que se fazer homem. Quem estuda um pouco teologia sabe que Jesus foi 100% homem, não é? E 100% Deus. Mas então, nessa fase de 100% homem, ele se faz 100% homem para manifestar, não é? Ali para pagar aquilo que nós não podíamos pagar. E a justiça de Deus seria, então, concretizada. A justiça de Deus aonde? Em Cristo Jesus. Então, a favor de quem? A favor de nós. Eu vou ler alguns textos com você. Então, é importante aí você sempre ter uma Bíblia aberta, papel anotando. Vai comigo lá em Efésios capítulo 2, para você ver como tem isso na Bíblia aqui. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Vai comigo, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Diz o texto, pela graça sois salvos. Efésios 2, 4 e 5. Vai comigo em Romanos 5. Romanos 5, esse tempo todo nós vamos ler Romanos, vamos ler Efésios, vamos procurar vários textos bíblicos aqui para nos ajudar. Romanos 5, versículos 8 e 9. Repito, Romanos 5, versículos 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Vou repetir. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, justificados, ou seja, a justiça de Deus se realizou, não é? Ela ficou satisfeita. Satisfazer a justiça de Deus é pagar o preço do pecado que nós não podíamos pagar, e Jesus veio e pagou. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Irmãos, olha, só aquilo que você já ouviu agora já dá para aumentar o seu amor por Jesus demais. Porque nós não podíamos pagar o nosso pecado, veio Jesus e pagou o nosso pecado. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos lá para Gálatas 2, 20. Gálatas, Efésios, não é? Logo antes de Efésios, Gálatas, Efésios 2, 20. Gálatas 2, 20, está aqui, ó. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Diga aleluia por isso. Ó. Vou ler mais alguns. 1 João, vai lá para 1 João, no final dos evangelhos, não é? Tem 1 e 2 Pedro, depois João. Vai lá, 1 João capítulo 4, versículo 9. E eu vou ler até o versículo 11. Diz assim, ó, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como algo favorável, né? Propiciação é isso, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nos amar uns aos outros também. Versículo 16 aqui nesse mesmo capítulo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós.
Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E agora o versículo 19 em 1 João capítulo 4 ainda, ó, versículo 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Que incrível isso, né? Então, ou seja, o amor de Deus e a justiça de Deus sendo aqui realizadas. 1 João capítulo 3, versículo 1. Volta uma página, diz assim, ó. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Glória a Deus, não? Que texto maravilhoso que fortalece, então, a causa. Então, anota aí, qual é a causa da expiação? O que é a expiação? É Jesus que desceu do céu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, ou seja, toda a obra da salvação. Porque expiação é alguém que sofre para pagar a culpa, para reparar a culpa. Então, no caso aí, Jesus veio e sofreu e pagou a nossa culpa, pagou a nossa dívida e nós fomos salvos. Ou seja, o amor de Deus que fez com que Jesus viesse, a justiça de Deus também foi satisfeita, porque Jesus veio e deu a sua vida por os nossos pecados. Então, se você acha que a sua vida não tem solução, que você está sofrendo demais, não, meu irmão, você tem que só agradecer, só glorificar a Deus, porque Jesus morreu por nossas vidas, morreu e nós fomos salvos em Cristo Jesus. Diga aleluia, tá? Eu tenho um outro ponto importante aqui, tá bom? Dá para você ficar comigo aí? Então, o primeiro ponto desse estudo foi a causa da expiação. Agora, esse é fantástico, a necessidade da expiação. Não é? A necessidade da expiação, que coisa importante. Olha que pensamento incrível. Olha, há alguma outra maneira de Deus salvar os seres humanos, além de enviar seu Filho para morrer em nosso lugar? Pergunta é não. Só Jesus poderia nos salvar. Porque ele diz, o texto bíblico, que ele veio, se fez homem, sofreu tudo aquilo que nós sofremos, a tentação, mas não pecou. Não é? Então, ele venceu o pecado na carne. No campo onde nós perdemos, não é? Deus veio, se fez homem, Jesus se fez homem, e ele venceu no campo onde nós não podíamos vencer. Então, haveria alguma outra maneira? Não, nenhuma outra maneira. Mas presta atenção, isso está bem no Wayne Grudem. Antes de responder essa pergunta, é importante entender que Deus não tinha nenhuma necessidade de salvar quem quer que seja. Né? Ele não deixaria, eu costumo dizer isso assim, que ele não deixaria isso aqui de ser Deus, se ele não tivesse enviado Jesus para nos salvar. Não. Né? Jesus continuaria sendo Jesus, Deus, ele não deixaria de ser isso. Deus não deixaria de ser isso aqui, ó. Nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. Não deixaria de ser isso aqui, ó. Isso continuaria sendo a mesma coisa, ou seja, não haveria uma necessidade de salvar ninguém. Mas quando nos conscientizamos de que, presta atenção, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó, Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Presta atenção, irmãos. Os anjos erraram, se rebelaram no céu. E Deus não poupou os anjos. Antes, precipitou-os ao inferno, entregando-os ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Então, nós percebemos aqui que Deus poderia também fazer a mesma coisa. Ele poderia agir da mesma forma. Ele faz o homem para a sua glória, como diz o profeta, que nós fomos construídos, fomos feitos para a glória de Deus, mas em algum momento o homem pecou e hoje o pecado habita no ser humano, né? Habita no ser humano, e ele poderia fazer da mesma forma. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele poderia ter destruído o homem, poderia ter condenado o homem e acabou. Não teria mais solução. Ele poderia ter escolhido não salvar os seres humanos, não dar a oportunidade de salvação para os seres humanos, não é? Devido aos nossos pecados, assim como ele fez com os anjos que pecaram também. Agora, veja bem, assim, nesse sentido, a expiação não era absolutamente necessária,
porque se Deus não se propusesse a nos salvar, ela não teria necessidade nenhuma. Mas, escute, uma vez que Deus, em seu amor, decidiu salvar os seres humanos, aqueles que creem nele, como diz a palavra, então várias passagens nas Escrituras indicam que não havia outra maneira de Deus fazê-lo, a não ser pela morte do seu filho. Então, já que ele se propôs a nos salvar, não é? Deus já sabia de antemão que não haveria uma outra maneira a não ser oferecer, dar o seu filho. Então, portanto, a expiação não era absolutamente necessária, mas como consequência, escuta, meu irmão, meu amigo, mas como consequência da decisão, mas como consequência do amor divino, não é? Como consequência disso, ele abre o caminho da salvação para todos os seres humanos, então a expiação se torna absolutamente necessária. Na teologia, essa concepção é chamada de absoluta necessidade consequente, a expiação, ou seja, pela decisão de Deus. Então, escuta, eu não sou salvo pelos meus méritos, eu não sou salvo porque eu sou bom, nem sou salvo porque eu estou na igreja. Eu sou salvo pela graça abundante de Deus. Não são minhas obras que me salvam. Aquilo que eu faço é consequência da salvação que eu recebi em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Só isso dá para adorar o Senhor, aumentar o nosso amor por Jesus muito, 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 muito. Então, ou seja, pela decisão de Deus, aí sim a expiação se tornou necessária. A necessidade da expiação está baseada no amor que Deus tem por nós. A necessidade da expiação, quando Deus nos amou, ele entendeu que o homem não podia se salvar por si só. Então ele envia Jesus. Então a necessidade da salvação brotou quando Deus disse, eu quero salvá-los. E a partir disso, na nossa necessidade, porque a justiça de Deus estava presente. Você entendeu? A justiça de Deus precisava ser alimentada, ela precisava ser sanada. Ou seja, a justiça de Deus fez com que Jesus viesse a nosso favor. E glória a Deus por isso. Então aí é uma absoluta necessidade consequente, ou seja, do amor, mas também da necessidade de Jesus vir através de cada um de nós. Olha só, no Getsemane, lá Jesus ora, que está lá em Mateus capítulo 26, versículo 39. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres, Jesus disse. Olha, o próprio Jesus, né, graças a Deus ele orou conforme a vontade de Deus. Ele não, como ser humano, ele não pediu que a vontade dele fosse feita, mas que a vontade de Deus fosse feita. Graças a Deus, ele fez isso. Mas ele entendeu que não havia outra possibilidade. Ele disse, se for possível, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus mostra através dessa oração que não era possível, não é, para Jesus evitar a morte, porque a necessidade da expiação era urgente. A justiça de Deus clamava que alguém pagasse o preço da nossa salvação, que alguém pagasse. Nós não tínhamos condição, porque nós estávamos em pecado, mas veio Jesus, se fez gente e se tornou justiça nossa. Ele se tornou o intermediário, aquele que nos salva, o único que pode nos salvar. Ou seja, não era possível Jesus evitar a morte de cruz que estava prestes a vir sobre ele. Ele faz aquela oração, o cálice do sofrimento que ele havia dito que seria seu, ele tomou o cálice da nossa salvação. Glória a Deus, não? Então veja lá, se Jesus estava para completar a obra que o Pai lhe destinara, se as pessoas estavam para ser redimidas por Deus, então era necessário que ele morresse na cruz. Então a expiação não era apenas a vinda dele, fazer gente. Tem gente que prega que Jesus é o profeta, que veio trazer bons ensinamentos. Tem religiões que dizem, não, Jesus é um bom exemplo. Ele não é só bom exemplo, ele é a salvação em si. Porque ele não apenas viveu para dar o bom exemplo, para apontar, não é para mostrar como se deveria viver, não. Ele veio também e morreu. Ou seja, a obra do que o Senhor Jesus foi completa. Ele viveu entre nós, viveu como gente, sofreu a tentação e venceu ela, não é? Se tornou apto para morrer na cruz do Calvário,
não é? E ressuscitou entre os mortos. Então, veja bem, ninguém pode salvar. Nem apóstolo, nem padre, nem papa, nem pastor, nem a mãe de Jesus pode salvar. Por que não? Porque ela não morreu por você. Não é? Um apóstolo não morreu, um herói da fé não morreu por você, um personagem da história não morreu por você. Porque a obra da expiação é completa. Tem muitas pessoas que vivem um cristianismo bonito, né? É uma vida boa, mas por melhor que eles vivam as suas vidas em Cristo Jesus e sejam exemplos para você, eles não podem te salvar. O único que pode te salvar é Jesus, porque ele venceu, ele foi na cruz, ele deu a sua vida na cruz do Calvário e venceu a morte que veio sobre nós, ele venceu. E glória a Deus por isso, aleluia, não? Veja bem, irmãos, ele disse algo semelhante depois da sua ressurreição. Quando conversava com 2 discípulos no caminho de Emaús, que está em Lucas capítulo 24, versículos 25 e 26. Eles estavam tristes, diz o texto que eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido, mas sua resposta foi a seguinte, versículos 25 e 26 de Lucas 24. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entregasse na sua glória. Então, ou seja, ele estava falando para os discípulos de Emaús, que ele já havia dito, a necessidade que ele tinha de ser padecido, que Cristo tinha de ser padecido, que ele morresse a nosso favor. Ele tentou lembrar os discípulos de Emaús sobre isso. Então, veja bem, Jesus entendia que o plano divino de redenção, que ele explicou aos discípulos a partir de muitas passagens do Antigo Testamento. Você vê lá no versículo 27 do capítulo 24 de Lucas, que Jesus diz que depois, o texto diz que depois que Jesus contou as histórias do Velho Testamento para relembrar o que ele iria passar, talvez tenha citado Isaías 53, um grande texto sobre o Messias. Então ele mostrou que tornava necessário que o Messias morresse pelos pecados de todo o seu povo, ou seja, qual é a necessidade da expiação? Qual é a necessidade dela? A necessidade dela é que eu preciso ser salvo. Aliás, Deus me amou para que eu pudesse ser salvo. Então Jesus precisou vir, eu não podia pagar o preço. A necessidade é que Jesus pagasse o preço. Paulo também mostra, irmãos, mostra em Romanos 3 que para Deus ser justo e ainda assim salvar as pessoas, precisava enviar Cristo. A justiça de Deus necessitava isso, para receber o castigo pelos pecados. Vou repetir. Paulo mostra, aliás, eu vou ler alguma coisa em Romanos 3, gostaria de aguçar você a estudar Romanos 3. Que capítulo fantástico. Paulo mostra que Deus, para ser justo, não é? E ele, como sendo justo, e ainda salvar as pessoas, ele precisava, no seu plano, enviar Cristo para receber o castigo pelos nossos pecados. Tendo em vista a manifestação, Romanos 3, 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, a necessidade era essa. Era nos salvar, ele queria nos salvar. Mas para que isso acontecesse, ele precisava enviar Jesus, e foi o que ele fez. E glória a Deus por isso, né? Vou abrir com você em Romanos 3. Vai comigo lá em Romanos 3. Eu vou ler com você algumas passagens. Como eu disse, eu gostaria de aguçar você a ler Romanos 3, que vai ver que coisas incríveis. A partir do primeiro versículo, eles fazem uma discussão, não é? Então, se foi necessário que ele viesse, é necessário que eu peque. Ele dizendo, você não está entendendo nada. Então, ele diz assim, a partir do versículo 9, que se conclui, temos nós ainda vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, como a língua urde engano, veneno de víbora.
está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A gente lê isso aqui, parece que enxerga os nossos dias, né? Tantas pessoas com coisas más no seu coração. Até no meio dessa pandemia, eles conseguem fazer coisas más, conseguem fazer a corrupção, conseguem desejar o mal para o outro. É coisa incrível isso. Não conseguem ajudar um semelhante, ou seja, o mal está no coração dos seres humanos. O mesmo Jesus que veio, morreu e ressuscitou, é o mesmo Jesus que continua oferecendo a salvação para cada um de nós. A mesma oração que fizeram na época que Jesus estava entre nós, depois que ele morreu e ressuscitou no início do cristianismo, é a mesma oração que nós fazemos hoje, aceitando Jesus como Salvador. A única forma de nós sairmos dessa condição é aceitando Jesus como Salvador. Não há outra forma. Continua, versículo 19 do capítulo 3. Ora, de Romanos, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Não são bondades que salvam a gente. Não são coisas que fazemos ao semelhante que nos salva, não. Em razão de que a lei vem pelo pleno conhecimento do pecado, apenas. Versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você tem que entender isso, que só Jesus Cristo pode salvar, é mediante a fé em Cristo Jesus, a lei de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus se manifesta assim, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Diz o texto, onde há, pois, a jactância, a jactância é vaidade, né? Pois onde há vaidade, vamos dizer assim, onde há, pois, a vaidade, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Vou repetir. Onde, pois, está a jactância? Vamos citar aqui a vaidade. Tem gente que tem vaidade. Eu faço, eu fiz, eu sou, não é? Eu sou bom, não faço mal para ninguém. Onde, pois, está a vaidade? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Você pode dar a sua vida. Paulo entendeu isso em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, não me daria nada, não faria diferença. Não é isso. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E, porventura, Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também é dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Diga aleluia por isso. Porque a obra que Jesus fez a favor de cada um de nós nessa terra foi para salvar todos nós. Para terminar, presta atenção, ó. A Epístola aos Hebreus enfatiza, isso aqui é um estudo, irmão. Está olhando a Bíblia, isso aqui é teologia sistemática, teologia da salvação. A Epístola aos Hebreus enfatiza que Cristo tinha de sofrer pelos nossos pecados. Eu vou ler para você já já. Presta atenção. Por isso mesmo, abre lá em
Hebreus 10. Vamos juntos lá, vira lá. Hebreus 10. Antes de Tiago, versículo 4. Por isso é impossível que o sangue de touros e de bodes, diz o texto, remova pecados. Está aqui, ó. É impossível. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados. Então exigia-se um sacrifício superior. Versículo 23, que diz assim, ó, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com as tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, ou seja, tinha que vir algo do céu, não podia ser da terra. Não era um procedimento humano, mas era um procedimento divino. Não é? Exige então um sacrifício superior. Somente o sangue de Cristo, ou seja, o sangue da sua morte, seria realmente capaz de remover pecados. Está aqui versículo 25 de Hebreus 9. Nem ainda para se oferecer a si mesmos muitas vezes, como o sumo sacerdote de cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado de todos nós. Aleluia! Não há nenhuma outra maneira de Deus nos salvar a não ser pela morte de Cristo em nosso lugar. Qual é a necessidade? Hoje nós falamos sobre o motivo, sobre a causa, o motivo da expiação, que é o amor e a justiça. Mas qual é a necessidade? A necessidade é a minha salvação, porque Ele me amou e quis me salvar. Mas a necessidade de Cristo ter vindo, porque ninguém mais tinha condição de ser salvo, a não ser através de Cristo Jesus. Então, poderíamos crescer em amor aqui hoje, não é? Por Jesus, porque aquilo que Ele fez, só Ele poderia ter feito a nosso favor. Tem um cântico que nós cantamos aqui em nossa igreja, não é? Eu não vou cantar ele todo, porque também não quero te espantar, mas ele diz assim, na estrofe, ele diz assim, ó, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Depois eles continuam com outro hino mais antigo, clássico, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Cresça em amor por Ele, cresça em amor mais do que nunca, só pelo fato daquilo que Ele fez. Só pelo fato daquilo que Ele fez por cada um de nós, só pelo fato daquilo que Ele é na nossa vida, o nosso Salvador. Se você tem problemas, eu também tenho. Se você está vivendo dificuldades, eu também. Se você está ansioso, está sofrendo com essa pandemia, todos nós estamos sofrendo com pandemia. Há pessoas que perderam pessoas, não é? Perderam amigos, irmãos, perderam parentes. Há pessoas que perderam emprego, estão sofrendo. Mas ainda assim nós podemos cantar, Jesus, te amamos, porque aquilo que Ele fez, ninguém podia fazer. Só Ele podia fazer, nos salvar e poderia nos levar para os céus. Quero fazer uma oração para você antes de terminar, tá bom? Para que se você porventura não tem Jesus como Salvador, que você possa entregar a sua vida. Não existe outro caminho para você ser salvo, a não ser entregando a sua vida para Jesus. Pai bendito, eu quero orar por cada um que está nos assistindo, nesse estudo tão lindo sobre Jesus, porque nós queremos crescer em amor por Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor se entregou por nós, o Senhor viveu entre nós, se entregou numa cruz a favor de cada um de nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade de resolver o problema do nosso pecado, mas reconhecemos através dessa oração que só Jesus pode nos salvar e nos livrar da condenação do pecado que recai sobre nós. Só Jesus pode fazer isso. Por isso nós queremos declarar que nós te amamos por isso,
mais do que nunca. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, em nome de Jesus. Amém e amém. E até a semana que vem. Semana que vem com você, falando sobre Jesus, para que você cresça em amor por Ele. Que Deus te abençoe.